Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Sócrates. Cabaré Brasil apresenta Perseguição de Moro a Lula. O jornal Folha de São Paulo publicou em sua edição deste domingo reportagem em parceria com o site The Intercept Brasil que, segundo os veículos, mostraria que procuradores da Lava Jato se articularam para proteger Sérgio Moro e evitar que tensões com o Supremo Tribunal Federal paralisassem investigações num momento crítico para a Força Tarefa em 2016. A Folha afirma que se tentava evitar que a divulgação de papéis encontrados pela Polícia Federal na casa de um executivo da Odebrecht acirrasse o confronto com o STF ao expor indevidamente dezenas de políticos que tinham direito a foro especial e que só podiam ser investigados com autorização da Corte. O jornal diz que os supostos diálogos sugerem que o incidente foi causado por um descuido da Polícia Federal no dia 22 de março de 2016, quando ela anexou os documentos da Odebrecht aos autos de um processo da Lava Jato sem preservar seu sigilo, o que permitiu a divulgação do material por um blog mantido pelo jornalista Fernando Rodrigues. Os supostos diálogos indicam que, assim que soube, no dia seguinte, Moro escreveu ao procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, para reclamar da polícia e avisar que acabara de impor sigilo aos papéis. Segundo a Folha, Moro teria dito que colocou sigilo 4 no processo, que a atitude da Polícia Federal foi tremenda bola nas costas e que não via como alternativa senão remeter o processo do marqueteiro do PT, João Santana, ao STF, e que a atitude da PF iria parecer afronta. Na resposta de Deltan, segundo a Folha, o procurador diz que falou com Pelela, referindo-se ao então chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da República, e que ele disse que o assunto se resolve com a remessa dos autos. A Folha prossegue. Horas depois, o procurador escreveu novamente a Moro para discutir a situação e sugeriu que não tinha havido má-fé na divulgação dos papéis pela PF. O diálogo publicado pela Folha e atribuído ao procurador e ao então juiz Sérgio Moro tem o seguinte conteúdo. Diz Deltan: pensei na questão das planilhas e, embora a relevância seja absurda e fosse difícil não ter visto a importância, não acho que a PF colocou para dar conhecimento público, porque só foi noticiado hoje, um dia depois. Se tivessem feito de propósito, ontem à noite estava no JN. Moro responde: continua sendo lambança, não pode cometer esse tipo de erro agora. Segundo a Folha, Deltan teria procurado então encorajar Moro e lhe prometeu apoio incondicional. Diz Deltan: concordo, e sei que você, de todos nós, está debaixo da maior pressão. Não desanime com a decisão do Teori de ontem ou com os fatos e lambanças recentes. As coisas vão se acalmar. É um momento de ânimos exaltados. Saiba não só que a imensa maioria da sociedade está com você, mas que nós faremos tudo o que for necessário para defender você de injustas acusações. Uma das coisas que mais tenho admirado em você é a serenidade com que enfrenta notícias ruins e problemas. Segundo os diálogos publicados pela Folha, Moro teria dito que temia pressões para que sua atuação fosse examinada pelo Conselho Nacional de Justiça e que Deltan teria prometido ao juiz que falaria com o representante do Ministério Público Federal no CNJ. Diz Moro: pressão será grande no CNJ. Deltan responde: vou falar com o nosso representante no CNJ. A Folha relata que em 28 de março de 2016, Moro mandou para o STF 2 inquéritos e uma ação penal que estavam em andamento em Curitiba, incluindo os autos com a lista da Odebrecht, para que Teori Zavascki decidisse o que fazer com eles. O jornal publica o despacho de Moro, em que o então juiz diz: o ideal seria antes aprofundar as apurações para remeter os processos apenas diante de indícios mais concretos de que esses pagamentos seriam também ilícitos. A cautela recomenda, porém, que a questão seja submetida desde logo ao egrégio Supremo Tribunal Federal. A Folha relembra que em 22 de abril, Teori decidiu devolver os 3 processos a Curitiba, mantendo no STF somente as planilhas da Odebrecht que listavam políticos, que foram preservadas sob sigilo. Teori, então relator da Lava Jato no Supremo, morreria em janeiro de 2017 num acidente aéreo. A Folha relembra que os diálogos analisados pelo jornal e pelo Intercept fazem parte de um pacote de mensagens que o site começou a revelar no último dia 9, e diz que o vazamento das mensagens expôs a proximidade entre Moro e a Força Tarefa e pôs em dúvida sua imparcialidade como juiz na condução dos processos da Lava Jato. Segundo a legislação, ressalta o jornal, juízes devem se manter imparciais diante da acusação e da defesa.
A Folha afirma que o site Intercept permitiu que a Folha tivesse acesso ao acervo que diz ter recebido de uma fonte anônima há semanas, e que a PF abriu inquéritos para investigar suspeitas de ataques de hackers a telefones de procuradores e do ministro Sérgio Moro. O jornal acrescenta que, ao examinar o material, não detectou nenhum indício de que ele possa ter sido adulterado. E afirma, os repórteres buscaram nomes de jornalistas da Folha e encontraram diversas mensagens que, de fato, esses profissionais trocaram com integrantes da Força Tarefa, obtendo assim, segundo o jornal, um forte indício da integridade do material. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de compartilhar e dar um like.